Hoje saímos do estúdio, metaforicamente, vamos apanhar boleia de comboio e de avião, da TAP, claro, aproveitando para dar um saltinho à Madeira. Mas decidimos prolongar a estadia, porque não, leia-se a jogada da semana, porque as eleições regionais sem leitura nacional, afinal, não são bem assim, deram o empurrão que faltava ao líder do PSD para isto. Não é não. Não é não. Não é uma questão de não precisar, eu nem sequer coloco a questão de não precisar. Eu nunca farei um acordo político de governação com o Chega. Tinha de ficar eternizado no Fora do Baralho, nunca se sabe se pode vir a dar jeito para jogos futuros. Susana Peralta, Luísa Guerra Conraria, João Marcos de Almeida e Jorge Fernandes, estamos fora do baralho e a primeira carta que sai é espadas e vem aqui acompanhada de uma pergunta que o Jorge quer fazer. Como é que os eleitores não penalizam eleitoralmente alguém que tem todas as posições e o seu contrário sobre a TAP? Vamos aqui ouvir agora a propósito desta pergunta. Que é fundamental termos hoje a TAP, como foi fundamental no passado termos as caravelas que fizeram os descobrimentos. Jorge Fernandes. As duas espadas são para António Costa. Claro, ao contrário da propaganda que Costa faz e porque ele agora finge que a nacionalização da TAP aconteceu por causa da Covid e que, enfim, a verdade é que a nacionalização parcial da companhia aconteceu em 2016 no contexto da saudosa geringonça. O Covid foi só, digamos, o que aconteceu foi ir até ao fim, mas enfim, a nacionalização já tinha ocorrido. Aquilo que mais me surpreende, de facto, é os eleitores não penalizarem o Primeiro-Ministro por já ter dito tudo e o seu contrário acerca da TAP. A SIC Notícias ontem até passou uma peça bastante interessante em que dizia precisamente, chamava a atenção para isto e fazia, digamos, uma leitura diacrónica dos pontos das ideias que Costa foi tendo sobre a TAP ao longo dos anos e que basicamente está sempre a mudar. O problema das mudanças, as mudanças de posição seriam, enfim, relativamente irrelevantes se pelo meio não se tivessem gasto 3,2 mil milhões de euros num país cujos serviços públicos estão literalmente a cair aos bocados e não há aqui nenhuma brincadeira com os aviões da TAP. Aliás, pior, depois de gastar este dinheiro todo, ontem, naquela conferência de imprensa, o Governo fez um exercício total de cinismo e de falta de transparência ao não revelar absolutamente nada do seu plano sobre a TAP. Vai privatizar 51%, 100%, 70%, 80%? Quais são os encargos exatamente? Quer dizer, é evidente que a negociação, para começar com um grande grupo, com os consultores e com os advogados que trabalharão em nome da Lufthansa ou da Air France ou o que seja, quer dizer, evidentemente que as negociações partem de uma base muito mais concreta e eu percebo que António Costa não queira revelar todos os detalhes, mas os portugueses, enquanto contribuintes, no fundo, que gastaram uma enormidade de dinheiro por causa, enfim, de uma... Jorge, contribuintes, não acionistas. Acionistas, exatamente. Exatamente, João. Mais do que contribuintes, nós somos acionistas da TAP. Portanto, quer dizer, nós tínhamos direito a saber, eu admito que não tudo, porque o segredo é alma de negócio, mas pelo menos de uma forma clara, quer dizer que se vai privatizar 51% ou 100% é muitíssimo diferente. Pode parecer a mesma coisa, mas é muito diferente. Quer dizer, eu não consigo entender, é preciso ter muita lata. António Costa diz tudo e o seu contrário sobre a TAP, gasta horrores de dinheiro com a TAP e os portugueses que estão desesperados porque não há professores, os hospitais estão em colapso. Quer dizer, aparentemente não fazem a ligação entre, bem, se calhar se não tivéssemos gasto este dinheiro aqui, este dinheiro poderia ter sido gasto ali. E para mim é fascinante e é uma coisa que há muitos anos eu me persegue na minha tentativa de entendimento do Partido Socialista, porque isto não acontece com o PSD. O PSD comete muitos erros políticos, mas há uma diferença entre o PSD e o PS. É que o PSD é altamente fiscalizado e há uma accountability porque a esquerda e, digamos, os jornais, a rua, não deixam que nada... Se Pedro Passos Coelho tivesse gasto 3,2 mil milhões na TAP há 3 ou 4 anos e agora a fosse privatizar como se nada fosse, certamente enfrentaria, e bem, atenção, um escrutínio altíssimo e haveria perguntas, etc. António Costa passa entre os pingos da chuva e os eleitores, quer dizer, eu não consigo, é um mistério para mim. Sinceramente, isto é um mistério da pátria e é preciso ter muita lata, António Costa e este governo, é preciso terem muita lata para queimarem tanto dinheiro numa pira de fogo e agora, com a maior das displicências, vamos vender, depois dizemos quanto e logo vemos.
O João Marcos de Almeida assiste, Jorge Fernandes, mas já agora, Luísa Aguiar Conraria, é natural um caderno de encargos ir sendo feito? O Governo vai ouvir até os interessados, os potenciais interessados, e só lá para o final do ano é que promete esse caderno de encargos? Eu acompanho o Jorge em muitas das críticas que faz, mas de facto em relação a essa concretamente e achar que foi dada pouca informação, eu não esperava que fosse dada mais. Portanto, isto aqui pareceu mais ou menos normal, mas a verdade é que eu também não sou especialista em privatizações, portanto nunca fiz nenhuma, portanto não sei qual é que é o padrão normal. Agora parece-me que, pelo que se vai dizendo, há 3 potenciais interessados, parece-me que é normal que se vá conversando com eles, que se vá tentando negociar, mesmo a definição de qual é a percentagem que se vende, também é preciso, se calhar, perceber qual é que é a disponibilidade dos outros parceiros para terem lá o Estado presente ou não. Portanto, essa parte a mim não me incomoda. De resto, estou de acordo com as críticas que o Jorge fez. Apesar de tudo, acho que o Jorge está-se a esquecer de celebrar o essencial. E celebrar o essencial é que muito provavelmente é desta que nos vamos conseguir ver livros da TAP. Eu espero que tenhas toda a razão, Luís. Isso aí não tenho... isso é realmente e aí essencial. Copas só para essa perspectiva, Copas e Ouros, tudo junto. Mas Copas de Ouro para esta perspectiva. Mas vamos lá apanhar um... Vanessa, hoje é 29 ou 30 de setembro, 29. Não sei. Registrem o apoio que Luís Conraria deu à privatização da TAP pelo governo de Passos Coelho. Não. Bem, o meu não, pelo menos. Já tinha sido aqui no Fórum do Baralho. Nós já discutimos isso, portanto não vale a pena estar a falar aí dos detalhes disso. Mas sim, sou a favor da TAP privatizada. Vamos lá apanhar um voo da TAP para a Madeira na segunda parte, mas agora mudamos de meio de transporte e vamos para um comboio. O Governo é o passageiro principal. Susana Peralta, o Ministro João Galamba anda sobre carris ou nem por isso? Não, parece que não anda sobre carris, porque nem em Portugal ninguém anda, uma vez que não há carris. Mas antes de ir aos carris, eu queria falar só desta questão da TAP, para dizer o seguinte: eu acompanho o Luís na questão de não se poder definir já com grande detalhe, mas sobretudo queria dizer mais uma coisa, porque estou a ver, tenho visto assim alguma preocupação de mas agora vamos vender isto por tudo tem meia, não sei o quê, com todo o dinheiro que lá pusemos e tal. Atenção, mesmo oferecer a TAP é um bom negócio, está bem? O dinheiro que nós já lá metemos não interessa nada para o valor enorme para a nossa sociedade de nos libertarmos daquele passivo. Portanto, vendam a TAP rapidamente a quem quiser comprar, seja por que preço for, porque de facto o que lá gastámos foi mau, é péssimo, mas nós agora recuperar esse dinheiro não deve ser a nossa preocupação. Tem muito mais... É melhor vender recuperando o dinheiro, mas se não conseguirmos recuperar o dinheiro, vendam na mesma. Pronto, isso parece-me que há razões económicas muito fortes. Susana, só um ponto. Acho que não se deve vender a qualquer comprador, porque pode ser criar um problema, um novo problema para o futuro. Sim, tem que ser não é qualquer pessoa, não é quem quiser. O Governo garante que vai ser um comprador da aviação. Deve ser um comprador da indústria, que resolva os problemas da TAP e não crie mais problemas. Isso parece que foi o que Não, isso aí acho que estão absolutamente certos. Ok, agora vamos então ao Ministro Galamba. Portanto, basicamente nós ficámos a saber que a despesa prevista para este ano em ferrovia é cerca de 25% inferior àquela que foi orçamentada, e fez estes desvios no investimento público entre o orçamentado e o executado, nós já estamos perfeitamente habituados a eles, a ferrovia é só mais uma, mas de facto isto liga-se até com esta questão da TAP, que é Portugal, nós criámos aqui um enclave ferroviário, decidimos que não queríamos, houve uma decisão ao longo do tempo, que de resto, na qual o Ministro João Galamba não tem nada a ver, porque isto vem de momentos muito anteriores, mas de facto nós tomamos esta decisão de estarmos desligados das redes ferroviárias da Europa, é um desastre do ponto de vista até da nossa integração no mercado único, da mobilidade das pessoas, quer dizer, nós não termos hoje em dia uma ligação a Madrid com menos do que 3 mudanças de comboio e que dura para aí 11 horas, é uma coisa... É realmente uma coisa, quer dizer, nos anos 70 estávamos melhor, isto não faz sentido nenhum. Isto junta-se com um estudo que saiu da Greenpeace e que foi na altura revelado pelo Público aqui há uns 15 dias, que mostra que Portugal, entre 1995 e 2018, e portanto estamos aqui de facto a falar de uma perspectiva de longo prazo, Portugal diminuiu a sua rede ferroviária em 18%.
E eu devo dizer que todos nós conhecemos, não é? Exemplos de cidades, nem precisamos de ir muito para o interior, basta sair daquele eixo vertical que liga Braga, a cidade onde está o Luís, a Faro, para nós termos várias cidades que eram servidas pela ferrovia e deixaram de ser. E depois, quer dizer, ver este atraso, depois o ministro vem dizer, não, nós vamos construir, estamos atrasados, mas quer dizer, bom, para já quem é que nos garante, porque isto de atraso em atraso, até podemos nunca chegar a construir, não é? E depois não perceber que este investimento na ferrovia é verdadeiramente fundamental para o país, do ponto de vista das ligações, do ponto de vista da transição energética, e o contraste entre isso e a facilidade com que de facto se largam milhões no transporte aéreo, e obviamente depois também há aqui uma questão do sobreinvestimento de Portugal na infraestrutura rodoviária, é de facto o sinal de um país que tem muita dificuldade em fazer planeamento de longo prazo. Nós não somos capazes de fazer isso, não temos uma visão de longo prazo para aquilo que queremos no país. Nós, os políticos. Mas os jovens são capazes de levar o clima ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Aconteceu com 6 jovens portugueses. É uma iniciativa inédita. E Luís, trazes aqui umas copas. Copas, acho extraordinário o que eles conseguiram fazer, e é interessante porque esta notícia surge na mesma semana e mais ou menos na mesma altura em que aqueles outros foram atirar tinta ao ministro. Claro, tiveram honras de serem entrevistados, inclusivamente na televisão que estava a organizar o debate onde estava o ministro, e de facto, quer dizer, é tão triste que uma iniciativa daquelas tenha tanto destaque como se fosse minimamente eficaz, quando uma iniciativa destas, que é longa, já estão há anos nisto, este processo entrou em 2020, penso eu, no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e antes disso, obviamente, tiveram de ter a ideia de contactar organizações não governamentais ligadas a processos judiciais para estas coisas. Portanto, isto sim é uma iniciativa absolutamente fantástica. E de facto, eu acho que neste momento ninguém consegue sequer imaginar bem as consequências disto. Imaginemos que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos concorda com os jovens e condena os 32 ou 33 países por não estarem a cumprir os acordos de Paris, ou por não estarem a fazer o suficiente para combater as alterações climáticas. Isto, de facto, eu acho isto extraordinário, acho esta iniciativa com muito mérito, independentemente depois de uma pessoa se concordar ou não com a substância do que é pedido, né? Mas esta sim, isto é bom, isto é ativismo do bom e que merece todo o destaque. Ativismo de bom aqui com umas copas e seguem-se ouros, que era o naipe que faltava, João Marcos de Almeida, também para elogiares uma iniciativa de rugby para pessoas com deficiência. Exatamente. E eu vou para estes temas porque eu de vez em quando gosto de dar ouros ou copas genuínos, e eu na política portuguesa altamente não consigo. Não há nada que eu consiga elogiar na política portuguesa, nada. O que é triste, sobretudo é triste. E portanto vou falar de uma iniciativa do Clube de Rugby de Cascais, OGUI, escreve-se OHGI, grande GUI, que é basicamente uma iniciativa para pessoas com deficiências físicas e mentais. É um grupo enorme de cerca de 80 pessoas, entre os 20 e os 60 anos, com pessoas autistas, com paralisia cerebral, pessoas com esquizofrenia, paraplégicos, com síndrome de Down. E o que é interessante é que estas pessoas, nota-se, e vale a pena ir ver uma sessão de treino, a alegria destas pessoas é um momento alto da vida deles. Quer dizer, são treinos muito limitados, como calculam, são pessoas com deficiências físicas, pegam numa bola, atiram a bola uns para os outros, dão uns chutes na bola, fazem os exercícios físicos. Mas não é só a alegria deles, de quem tem estas deficiências, é a alegria das famílias. As famílias ficam emocionadas. Eu já vi famílias com lágrimas nos olhos, emocionadas por verem progressos nos seus filhos, nos seus irmãos, nos seus pais, progressos que não faziam a mínima ideia que poderia acontecer. Queria deixar um grande elogio à organização do OGI,
sobretudo ao Janica Roquete, de que eu sou amigo e que organiza isto, e por isso é que conheço bem o que é feito, ao Cascais, obviamente, que é o clube que organiza isto, e eles conseguiram levar algumas destas pessoas para assistir ao Portugal-Austrália no domingo em França, e também quero aproveitar para desejar a melhor das sortes à seleção portuguesa de rugby, que está a fazer um Mundial magnífico. É uma equipa de amadores no meio de equipas profissionais, e que tenham um bom resultado com a Austrália. Será quase impossível ganhar, mas tenham um bom resultado. Mas, sobretudo, repito, os meus ouros para a Iniciativa OGI e para o Cascais. Ouros, a fechar esta primeira parte do Fora do Baralho. Voltamos já a seguir. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele. E agora, Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. 5 histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Jogada da semana no Fora do Baralho. Já apanhámos o tal voo da TAP para a Madeira. As eleições deram ao PAN uma maior responsabilidade para influenciar o governo da coligação PSD-CDS, mas essa influência resultou em turbulência no partido de Inês Sousa Real e pelos social-democratas. Luís Montenegro quis estar na noite eleitoral à espera da maioria absoluta, que não chegou, mas deu um chega para lá ao Chega. Começando já por aqui, João Marcos de Almeida, até que enfim, ou ainda há nuances nas duas afirmações que o líder do PSD fez esta semana? Eu acho que ele foi muito claro, mas não acho que seja até que enfim. Acho que é um erro ele dizer isto. Eu já repeti várias vezes, é um erro fazer-se estas declarações antes das eleições legislativas. Mas, sobretudo, é um erro porque eu acho que, em política, o PSD deve procurar jogar num campo político idêntico ao do PS. Vamos lhe chamar oportunidades iguais para ambos. Porque carga d'água é que o PSD há de criar fronteiras à direita se o PS não as cria à esquerda. Quer dizer, porque é que o PSD há de afastar completamente o Chega e o PS não há de afastar o PCP? É isso, eu não consigo aceitar isso, portanto eu não aceito esse argumento, recuso-me a aceitar esse argumento e acho que Luís Montenegro teve mal porque não resistiu à pressão pública, porque há uma pressão da imprensa. Eu nunca ouço ninguém da imprensa perguntar a António Costa: você vai fazer alianças com o PCP? Você vai fazer alianças com o PCP? Nunca ouço. Só se pergunta aos líderes do PSC: vão fazer alianças com o Chega. Como se o Chega, de repente, fosse o maior problema da política portuguesa. Como se o Chega não fosse resultado de erros enormes que todos os outros partidos cometeram nos últimos 10, 15, 20 anos. Portanto, quer dizer, as pessoas acham que só o Chega que é um problema na política portuguesa e que afastando o Chega vai-se resolver tudo e a política portuguesa vai ficar fantástica. Se fosse assim, não havia Chega. O Chega é resultado de problemas que os outros criaram. O Chega não caiu do céu. Seguramente do céu não caiu, de certeza, mas também não nasceu da terra. Não é? Portanto, acho que o Luís Montenegro esteve errado, cometeu um erro, não resistiu à pressão pública e quem se está a rir é António Costa. O PS está todo satisfeito. E mais, que é uma coisa que os líderes do PSD têm que perceber. Num país onde o PS é uma máquina de poder poderosíssima, um líder do PSD que mostre medo, que mostre que não resiste à pressão política, tem uma vida muito dificultada. Porque o PS sabe cheirar sangue, sabe cheirar sabe já perceber onde estão os fracos, as fraquezas. E na minha opinião,
O que Luís Montenegro disse em relação ao Chega foi um sinal de fraqueza. Além disso, há outra coisa que é preciso, quer dizer, no mesmo momento em que Luís Montenegro diz isso, o PSD faz uma coligação com o PAN na Madeira, quer dizer, é óbvio que se o PSD faz uma coligação com o PAN, no futuro pode fazer com o Chega. Não é? O PSD mostrou que para ficar no poder, afinal está disposto a fazer coligações, seja com que partido for. Não sei se um dia fará com o PCP ou com o Bloco de Esquerda também, para estar no poder. Portanto, eu que sou uma pessoa de direita, como toda a gente sabe, eleitor frequente do PSD, não sempre, mas frequente do PSD, se critica o PS por fazer tudo para estar no poder, também critica o PSD quando faz isso. E eu lamento dizer, mas o PAN, pelo que mostrou até hoje, não há qualquer valor, qualquer ideia que o PAN defenda que uma pessoa de direita se possa identificar. Portanto, eu não consigo entender não só a declaração de Luís Montenegro, como não consigo entender a estratégia de coligação com o PAN na Madeira. Devem ser questões regionais que me escapam, que eu não entendo. Portanto, acho que foi, em resumo, e concluindo, uma semana muito má para o PSD e para a direita em geral em Portugal. E já vamos falar mais sobre o PAN em particular, mas já que estamos a falar do Chega, Jorge Fernandes, podemos dizer que o partido de André Ventura, ou André Ventura ele próprio, amoou, não só pelas declarações de Montenegro, mas por causa, lá está, deste acordo com o PAN na Madeira. Ventura falou na maior traição à direita e disse que o PSD vendeu a alma ao diabo. Bem, antes de mais, deixa-me começar por dizer que eu concordo, enfim, praticamente com tudo daquilo que o João disse. Eu acho que a Madeira, enfim, é um caso peculiar e acho que pode ter levado Montenegro a entusiasmar-se, e é peculiar no sentido em que o PSD de facto tinha várias opções de coligação, podia coligar-se com a IEL, com o PAN, com o Chega, claro, e quer dizer, e aquilo deu uma falsa sensação de poder a Montenegro e à liderança do PSD, e eu não conheço a realidade madeirense, mas creio que haverá ali questões pessoais pelo meio, porque do ponto de vista da coerência ideológica é evidente que tinha muito mais sentido uma coligação com a Iniciativa Liberal do que com um PAN, quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém. Deve haver ali questões pessoais, e enfim, tricas, etc. As touradas são dos Açores, pá, não são na Madeira. Como sinceramente me ultrapassam e, portanto, não posso falar sobre isso agora. Relativamente à questão do Chega e de Montenegro, etc., o Montenegro cometeu, quer dizer, é um erro que eu nem consigo entender, é de um principiante total, porque aquela frase, se ele realmente for o candidato do PSD às próximas eleições, vai persegui-lo para todo o sempre. Quer dizer, o PS vai incessantemente usar aquela frase. Quer dizer, porque o cenário no continente é radicalmente diferente. A não ser que alguma coisa mude de forma muito forte, não há nenhuma maneira, pelo menos, quer dizer, para já, não há nenhuma maneira em que possamos ver o PSD chegar ao governo sem o Chega. Quer dizer, não vale a pena. E, portanto, a dada altura, relativamente ao mal, e falando disso mais em abstrato, relativamente ao mal que o Chega faz ou poderá fazer à democracia portuguesa se caso entre para o governo, eu acho que a dada altura, nós, e quer dizer, todos os eleitores têm que se começar a questão deixa de ser, será que o Chega fará mal à democracia portuguesa se entrar para o governo de forma isolada, mas a questão passa a ser: preferimos uma mexicanização da política e que o PS se torne, de facto, o partido de Estado em que está permanentemente no poder, porque o PSD, sem o Chega, não consegue chegar ao poder e, portanto, por definição, o PS passará a estar sempre no governo. Portanto, o que é que fará pior à democracia portuguesa? Haver, apesar de tudo, rotação de poder em que o PS está no poder algumas vezes, o PSD está noutras vezes no poder, como Chega, inevitavelmente, no cenário atual, pelo menos, veremos se daqui a uns anos o partido de Ventura, que para já tem estes amulos, etc., mas quer dizer, veremos se aquilo de alguma maneira colapsa, não é? Quer dizer, é completamente imprevisível, tanto pode acontecer isso como pode, de facto, haver uma consolidação. Agora, o dilema nas próximas eleições tem que deixar de ser venha aí o Chega e o papão da direita. O dilema é: preferimos manter o PS no poder perpetuamente versus arriscarmos e temos pelo menos a rotação de poder. E aí veremos. Jorge, eu estou sempre de acordo contigo, é fantástico. Mas acho que o Luís Aguiar Conraria pode não estar. O Luís não está, mas eu estou. Muito bem, Jorge. Luís? Olha, eu acho que aqui a questão, quer dizer, podemos pôr isto em direitos dos partidos, é evidente que o PSD tem o mesmo direito que o PS tem, que o PS. Ponto final, e portanto o PSD tem o mesmo direito de coligar com o Chega
que o PS tem de coligar com o Partido Comunista. E eu aqui não poria o Bloco de Esquerda no mesmo saco em que ponho o Partido Comunista. Agora, do ponto de vista eleitoral, e estamos aqui a falar do ponto de vista dos interesses do PSD, isso para mim já não é assim tão óbvio. Porque quer queiramos, quer não, e aliás acho que Espanha também mostrou isso, aqui neste país, ou aqui nesta península, o eleitorado médio não olha para os dois extremos da mesma forma. Se calhar é consequência de termos tido 50 anos de ditaduras de direita, em vez de serem ditaduras de esquerda. Mas é a vida. E a decisão que eu tomei, eu votei em 2015 em António Costa. Luís, o eleitorado muda. Não pensa-se da mesma maneira, pode sair tocado. É isso que se chama liderança política, explicar ao eleitorado determinadas coisas. Força com isso, aí com o Luís Montenegro a educar as massas. O Luís Montenegro já vimos que não é capaz de o fazer. Está bem, sucumbiu força à aí com o pressão Cavaco pública. Silva. Força, põe o Cavaco a educar as massas a ver se consegue. Deixa-me lá acabar o argumento. Agora, eu tive uma atitude, eu em 2015 votei no Partido Socialista e fui apanhado de surpresa com a formação da geringonça e na altura disse-o, até num artigo no Observador, e cumpri até hoje, que é, eu não volto a votar no Partido Socialista enquanto houver qualquer possibilidade de coligação com o Partido Comunista. E não voltei a votar. E eu imagino que haja mais gente, portanto, eu tomei esta atitude à esquerda, imagino que haja mais gente à direita a tomar esta atitude em relação ao Chega. Pelos motivos, pela assimetria que existe, por muito que custe e por muito que queiras alterar a realidade. E, portanto, isso para mim não é óbvio. Eu gostei muito de... Eu realmente achei que a primeira declaração de Montenegro foi dúbia, mas a segunda, quando ele diz não é não, não é não, acabou-se. A partir de agora, se ele fizer qualquer tipo de acordo ou coligação com o Chega, está a faltar à palavra. O que também não é descabido. O Miguel como é que se chama? O da Madeira... Miguel Albuquerque. O Miguel Albuquerque também claramente não cumpriu. Faltou à palavra. Pronto. Agora, eu lembro, quando... Há um artigo fantástico. Luís, até aí temos que dar oportunidades iguais a todos. O PS falta a palavra dia sim, dia não, porque é que os outros não podem faltar à palavra de vez em quando? Força. Usem esses argumentos que assim conseguem convencer que são melhores que os outros. Portanto, acho sim que devem usar e é assim que conseguem votos. Mas deixa-me agora continuar. Há um artigo a que eu volto muitas vezes, que é um artigo excelente da Mafalda Pratas, escrito no início deste ano, no Observador, que se chama O Impasse do Sistema Partidário, em que a Mafalda disserta sobre como lidar com estes partidos radicais e como é que é possível fazer uma cerca aos partidos radicais. E há aquela que é a opção preferida dela, que é fazer uma cerca, mas isso obriga a que os outros partidos dialoguem entre eles, leva à seguinte conclusão, e estou a citar diretamente a Mafalda. Em Portugal seria necessário que PS, PSD, IL, LIVRE e PAN estivessem dispostos a entrar em coligações ou acordos parlamentares com qualquer outro partido desta lista. E, portanto, eu vejo com muito bons olhos ver o PAN a juntar-se ao PSD para evitar que o Chega tenha o poder que tenha. Devo dizer que isto não é assim tão contra a natura como parecem achar. Já nas últimas eleições legislativas gerais, portanto, em Portugal inteiro, a Corte Real não pôs de parte a hipótese de viabilizar um governo PSD. Ela, na altura, disse que viabilizava um do PS, mas também viabilizava... Sim, a Sousa Real. Sim, não disse isso? A Inês Sousa Real, sim. Penso que disseste, sim. Desculpem, sim, está bem, desculpem. Portanto, a Inês Sousa Real, nos debates, viabilizava um ou outro governo, dependeria dos ganhos de causa que conseguisse. E a verdade é que quando uma pessoa faz aqueles testezinhos que até que o Jorge costuma fazer, costuma organizar no Observador, para ver se uma pessoa, qual é o partido que mais se parece connosco, quando uma pessoa responde àquelas perguntas todas, descobre que o PAN, tirando na parte animalista, é um partido surpreendentemente liberal. E, portanto, eu não acho assim tão contra a natura. E acho normal que o PSD tinha ali dois por onde escolher. Escolheu o que, se calhar, teve menos exigências, era o que qualquer outro faria. Além de questões pessoais, também parece que claramente há ali uma questão pessoal. Parece que foram mais as questões pessoais, porque acho que a iniciativa liberal a iniciativa, por mais que se diga, falo desses questionários, Luís, parece-nos, pelo que conhecemos da política, que a iniciativa liberal tem muito mais a ver com o PSD que o PAN, mesmo que o PAN tenha algumas posições liberais em relação à economia.
Mas isso não é apenas quer dizer, não se podes olhar fosse para isso nos apenas Açores- de maneira programática, tens de ver Eu- quais são eu há as bocado- reivindicações. Eu há bocado Desculpa. interrompi o Jorge e estava no gozo, mas também não estava bem no gozo. Quer dizer, estava no gozo, mas estava a sério. Porque realmente na Madeira não há as touradas que há na terceira. E portanto eu também não vejo assim grande incompatibilidade entre o PAN e a Madeira. Quer dizer, a causa ambiental do que o PAN possa levar para o governo não vai prejudicar a Madeira de nenhuma forma, não é? Portanto, não me parece que até por aí haja qualquer incompatibilidade. E tem o PAN capacidade, Susana Peralta, para servir de grande tampão da extrema-direita, como foi esta expressão utilizada por Inês Sousa Real e pela deputada eleita Mónica Freitas, ou esta turbulência interna que está de facto a marcar esta semana, neste pós-eleições, pode condenar à partida esse trunfo que o PAN acaba de conseguir nas regionais? Bom, eu não percebo nada da política interna do PAN, mas devo dizer que estas constantes crises de turbulência não ajudam, obviamente, um partido jovem da nossa democracia, não é? Por isso já tivemos bronca com o deputado europeu, o deputado André Silva também saiu descontente com o partido e também agora veio a público, e é uma pessoa, enfim, que tem algum capital político, foi o primeiro deputado eleito por esse partido, vem agora a público também criticar este acordo na Madeira, e agora esta complicação que está a haver na Madeira com o porta-voz a demitir-se e até a desfiliar-se e não sei o quê, enfim, parece-me... Eu acho isto péssimo, ou seja, eu não percebo nada do PAN, mas por favor, organizem-se, porque de facto eu acompanho o Luís, eu acho que à parte da agenda animalista que a mim, de uma certa, enfim, em larga medida me repugna, mas eu acho que o PAN é um partido que faz falta ao nosso ordenamento, é um partido com uma agenda climática bastante ambiciosa, eu acho que nós precisamos disso no nosso debate público, portanto faz falta. Susana, eu pensei nisso quando falei do PAN. Vocês lembram-se de grandes propostas sobre política ambiental que o PAN tenha feito? Eles só falam de animais, eles são muito mais animal que natureza. Isso não é verdade. Mas quais foram? Digam lá quais foram. Permanentemente a falar em políticas de ambiente. Ou seja, propostas em política de ambiente que outros partidos não concordam ou não façam. Em que é que eles se diferenciam em políticas de ambiente em relação aos outros partidos portugueses? Eles estão permanentemente a falar dos problemas da ocupação do território, dos problemas da questão da erosão. O PSD e o PS também falam. O PSD e o PS também falam. E a Iniciativa Liberal também. João, a verdade é que olha, por exemplo, ainda agora estava aqui a falar da ferrovia, não é? Que foi o meu naipe da primeira parte. Podem falar o que eles quiserem, mas a verdade é que esse meio de transporte essencial neste momento de transição energética da União Europeia, Portugal é uma ilha ferroviária, portanto, eu quero lá saber que fala, eu não quero saber que fala, eu quero mas que tu faça. falas mais que o PAN. E de facto, não falo nada mais do que o PAN, jamais, e o PAN tem essa agenda bastante clara e eu agradeço-lhes por isso. E devo dizer que o PSD teve um candidato que tinha até uma agenda, digamos, ambiental, tinha os temas ambientais no coração da sua proposta política, que era o Moreira da Silva, e foi, como tu sabes e eu, esmagado completamente do ponto de vista das eleições internas. Isso mostra que o PSD não está assim tão preocupado com, enfim, não quer dizer que não haja pessoas no PSD com uma agenda ambiental bastante clara. Não podes criticar o PSD por não estar preocupado com a... Não, claro que podes. Não, mas o meu ponto é... Não, podes, claro que podes. Mas deixa-me só dizer-te uma coisa, Susana. Mas não podes dizer que o PSD desvaloriza a agenda ambiental porque não elege uma pessoa que valoriza muito para líder, porque há outros fatores que os militantes consideram que eles são um líder de um partido. Como é óbvio, mostra que esse tema era central na candidatura de Jorge Moreira da Silva não teve impacto. Foi um candidato que não só teve uma votação residual, como além disso depois desapareceu do debate, portanto não vale a pena. O PSD não é conhecido pela... Mas, Susana, acabaram-se de coligar com o PAN. Ainda bem. O PSD foi aquele partido que teve o secretário do Ambiente a dizer que beijar uma mulher que fuma era o mesmo que lamber um cinzeiro. Mas recentremos aqui... Luís, por amor de Deus. Recentremos, já falámos do PAN. 1990, 1991. Podemos regressar a 2023? Já falámos do PAN. Eu gostava de ouvir-vos falar também da Iniciativa Liberal, Luís. Para só terminar sobre o PAN, eu acho que é bom o PAN realmente é bom, e no fundo retomando aquilo que o Luís disse acerca do texto da Mafalda Pratas, é bom o PAN
e é bom haver um espectro de partidos que sejam capazes de se coligar dentro do espectro das pessoas com ideias, enfim, aceitáveis do ponto de vista do nosso ordenamento constitucional, e certamente que esta capacidade que o PAN, que a Inês Sousa Real tinha assinalado em debates ao longo das eleições legislativas e que agora vem demonstrar ao conseguir coligar-se com o PSD, eu acho que isso é ótimo para a nossa democracia. Eu fico muito contente que o PAN viabilize um governo de centro-direita na Madeira, e evitando que, obviamente que havia ainda a opção da iniciativa liberal, como é evidente, mas evitando que o PSD fique nas mãos do Chega. Portanto, eu acho que isto é extremamente positivo e eu só peço então é que o PAN se organize, porque eu acho que de facto essas querelas internas e esse grande ruído mediático em torno de uma falta de entendimento interno não são bons, porque eu acho que este partido faz falta à nossa democracia. Temos menos de 2 minutos, mas gostava de ouvir o Luís e o Jorge ainda. Luís, a Iniciativa Liberal diz-se desobrigada de qualquer responsabilidade para com o PSD. Pode ter-se perdido aqui a oportunidade de o PSD e os liberais convencerem o eleitorado de que são realmente uma alternativa sem o Chega? Quer dizer, acho que a Iniciativa Liberal ainda tem de provar o que vale e, portanto, separar-se do PSD não lhe faz mal nenhum, diferenciar-se do PSD, não aparecer como uma misturada e, portanto, ainda tem de ganhar votos para ganharem credibilidade. Jorge, não perdeu a oportunidade, não? As europeias são as próximas eleições. Pode haver alguma hipótese de a Iniciativa Liberal pré-coligar-se com o PSD? Há quem ponha em cima da mesa uma coligação, mas PSD-CDS, como é o caso de Santana Lopes. O que é que achas? Não, a Iniciativa Liberal nunca entrará numa coligação. O CDS precisa porque está ligado à máquina, mas dado o sistema eleitoral das eleições europeias, em que é o mais proporcional, digamos, a eleição mais proporcional de todas, a Iniciativa Liberal claramente quererá ir a votos sozinha. Deixa-me só terminamos o programa agora, deixa-me só esclarecer aqui uma coisa. Relativamente àquela questão que o Luís estava a referir, o texto da Mafalda sobre os partidos, como se costuma dizer em inglês, it takes two to tango. E a questão é, estará o PS disposto a viabilizar um governo minoritário do PSD se o PSD ficar em primeiro lugar? E vice-versa. Estará o PSD disposto a viabilizar um governo minoritário do PS, caso o PS fique em primeiro lugar? E todos sabemos a resposta, e todos sabemos como a política portuguesa mudou. Já houve N governos minoritários. Mas os pequenos partidos viabilizarem é uma ajuda nesse sentido, ou não? Pois, mas quer dizer, acima de tudo, o que era importante era termos a garantia formal de um bloco por central. parte... Luís, só se não houver maioria de esquerda no Parlamento. Se houver maioria de esquerda no Parlamento e o PSD ficar em primeiro nas eleições, vai haver um governo do PS com os outros partidos de esquerda. Ninguém tem qualquer dúvida sobre isso. A partir deste momento, a maioria de esquerda ficou mais difícil de ter, porque o PAN pode deixar de ser considerado o PAN um partido somente de tem esquerda. Um deputado na Assembleia, Luís. O PS tem maioria sozinho. Mas repara, quer dizer, tu tens, por essa Europa fora, coligações, muitas vezes, entre os verdes e os liberais. Sim, isso não vejo problema nenhum. Nós devemos ter esta visão acima de tudo, unidimensional da coisa. Não, mas isso eu concordo. Quando Acima o João de tudo, diz, a iniciativa liberal é acho... muito mais próxima do PSD do que o PAN, mas isso, na verdade... Não é só isso que conta, o que conta-se na Alemanha não estão com o SPD, no momento, não é? claro, no momento preciso de negociação política. Qual é o caderno de encargos? Tem um facto. E, portanto, eu acho que nós devíamos realmente vamos ter necessidade, certamente, com a fragmentação João, do eu por acaso não concordo com esse facto. Mas não temos tempo para mais. Mais próximos em termos económicos, mas tudo acima o resto são mais próximos acima do de tudo, se o PS está verdadeiramente preocupado, se o PS está verdadeiramente preocupado com a democracia e com a direita radical, mais próximo do PSD do que o PAN. Se o PS está verdadeiramente preocupado com a democracia e com a direita radical, tem que dizer claramente assim, se o PSD ficar em primeiro lugar, não precisará do Chega, porque nós daremos a oportunidade ao PSD de governar em minoria. E isso todos sabemos que não acontecerá. Será que isso poderia acontecer ou não? Façam as vossas apostas. Não, a única aposta a ganhar aqui é que há Fora do Baralho na próxima sexta-feira ao meio-dia. Até lá.